Nesse vídeo vamos reagir ao Renato Cariani e ao Léo Stronda falando sobre a famosa trembolona. Será que é um esteroide tão tóxico assim ou existe um exagero por trás? Então não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e é claro, Gabriel, quero sugerir algum tema de vídeo. Eu queria que você fizesse alguma reação a determinado tipo de coisa. Deixa aqui nos comentários. Eventualmente eu vou estar fazendo um vídeo nesse sentido, é claro. Se você falar aí de uma coisa que seja fofoca, alguma coisa assim, não é muito da minha aptidão fazer esse tipo de vídeo, tá, gente? Então, algo que eu consiga agregar do ponto de vista médico, científico, ou até de opinião, né? Como um ser humano, como pessoa que está dentro do meio do fisiculturismo, do meio da musculação, principalmente, né? Não sou atleta de fisiculturismo, mas acompanho atletas, trabalho dentro do meio do fitness já há algum tempo, então, assim, suplementação é uma coisa também que eu gosto bastante de falar, saúde, obesidade, tudo isso daí a gente pode discutir aqui no canal, tá bom? Aqui é um canal aberto pra gente discutir e debater, beleza? Sobe demais trembolona, você perde a razão. Você fica maluco, Trembolona cara. não tomem, tá? Quem tá me vendo agora, não tomem. É o Esse deixa hormônio tu mais maluco. potente que Experiência tem. própria e realmente não é legal. Não é feito pro corpo humano, é totalmente lesivo pro seu organismo. E é bem isso mesmo, gente. A trembolona é um esteroide bem agressivo, né? E quando a gente faz trembolona, a gente tem uma agressividade em alguns pontos, né? O principal ponto, e que muitas pessoas falam, é a questão do sistema nervoso central. Então, por exemplo, aumentar a agressividade, ansiedade, irritabilidade. Então, é muito comum o indivíduo usando trembolona ele ter grandes disfunções dentro das suas relações interpessoais, até mesmo dentro de casa. Então, é, é bem comum, às vezes, o cara tá utilizando trembolona, a mulher decidiu utilizar trembolona e afetar o relacionamento com seu cônjuge, né? Então, às vezes com o próprio filho, às vezes com os pais, às vezes com os amigos, às vezes no trabalho, às vezes a pessoa é demitida por causa disso e perde o emprego. A que troco? A preço de quê, gente? É um negócio totalmente sem necessidade. É claro, dentro do esporte, muitos atletas utilizam, né? Tem atletas que dizem que utilizaram, não se deram bem e a trembolona é o único esteroide que não utiliza. Mas, enfim, tá? De forma geral, utiliza. É claro que se o cara tá preocupado com saúde mental, acaba que ele vai precisar utilizar por um intervalo de tempo curto com doses menores. Não vai ter como fazer um abuso muito grande porque é um esteroide que cobra um preço muito caro, né? E realmente tem grande influência no sistema nervoso central. Um grande problema que a gente tem com a trembolona é que a gente não tem estudos clínicos em seres humanos com esse medicamento. E aí, grande parte dos efeitos que a gente vê da trembolona é mais de relatos de caso, séries de caso, avaliação de usuário de esteroide anabolizante, né? E empirismo mesmo, né? Avaliando o que aconteceu ali. Não tem um estudo clínico para avaliar, não, trembolona faz isso. Tem estudos em animais, né? Vendo esse tipo de alteração no nível nervoso central, mas na prática a gente não tem. Outra coisa que a gente também tem com a trembolona, de agravo, é o problema cardiovascular, né? A gente não tem estudo clínico para avaliar o usuário de trembolona dizendo que ele é o pior tipo de desfecho cardiovascular, mas avaliando o ecocardiograma com strain de vários pacientes que utilizaram, né? Comparando com o que não utilizaram, e até conversando com cardiologistas do esporte, que fazem esse tipo de avaliação com muito mais frequência, né, do que olha esse tipo de exame, porque uma coisa é olhar um paciente, ver isso aqui. Eles vêm do Brasil inteiro, vários pacientes diferentes. Eles conseguem também dizer, e tem uma casuística boa, parecido com o que eu vejo, né, de que quem usou trembolona geralmente tem mais problema no coração, uma alteração muito mais grave. Isso daí, existem muitos fatores confundidores. Pode ser que quem usou trembolona é mais vida louca, por exemplo, usou mais doses, tá? Mas existe sim a possibilidade da trembolona ser um esteroide talvez mais lesivo do que outros ao coração. Tá? E assim, trembolona tem um grande efeito estético? Tem, né? Ela tem um efeito lipolítico, tem um bom efeito anabólico, então é muito utilizado em cutting para ter aquele ganho seco mesmo perdendo gordura. Mas, né, cobra um preço muito caro, tá? Então é uma coisa a se pensar. A Não trembolona, tomem. Dá pra ter os mesmos resultados sem tomar ela. Isso daí é verdade, né? Assim, falando numa pessoa que não é um atleta de fisiculturismo, usar trembolona é um negócio totalmente descabido. E assim, tem outros esteroides que têm um perfil de segurança melhor, como a própria testosterona. Não estou dizendo que deve utilizar dose suprafisiológica, mas é muito mais seguro, tem muito mais estudos clínicos, até em dose suprafisiológica em jovens saudáveis, do que a trembolona, né? trembolona, ela no passado, ela era um medicamento prescrito para seres humanos. Mas há muitos anos ela foi erradicada da humanidade. O ser humano não pode mais tomar. Cara, assim, né, não existem estudos clínicos em seres humanos, né? Não lembro um contexto em que a trembolona era largamente prescrita ou até para tratamentos de saúde em seres humanos. Vou ser sincero aqui com você, tá? Mas
Existe a liberação da prescrição de trembolona? Cara, para incrível que pareça, existe, né? Existem pessoas, médicos, né, que fazem prescrição com receita médica de trembolona. Cara, existem, mas assim, o que você vê a galera prescrevendo é trembolona oral, que inclusive é uma porcaria, né? Mas tem gente que prescreve, tá? Não... Eu não consigo entender como é que uma pessoa faz um negócio desse, faz uma prescrição de um negócio que não tem nenhum estudo em seres humanos. É um negócio que, assim, o médico que vai prescrever esteroide tem que se proteger também, cara, porque qualquer problema vai ser ele que vai ser o responsável. O cara prescrever trembolona não tem nem como defender, né? Já vi pacientes que chegaram com a prescrição e o pior é que às vezes o cara tem uma prescrição de 300 coisas na fórmula e no meio lá tem trembolona manipulada oral. Aí você vê, tipo, cara, acontece, né? Infelizmente acontece, né? Dá pra manipular. Eu não sei por que dá, é uma coisa que não sou eu que decido, né? Mas realmente não tem nenhuma plausibilidade disso daí, né? E é o que na prática a galera mais utiliza é do clandestino, né? Mas não tem nenhuma indicação clínica de jeito nenhum, cara, pra utilizar esse tipo de medicamento, né? Realmente é uma coisa que você fica abismado com ter médicos que têm essa, não vou nem dizer essa imprudência, né? Não é nem dizer coragem, né? Certo? Toda trembolona que as pessoas usam, ou ela é de origem animal, ou é underground. Não existe mais trembolona de uso humano. E Entendi. por quê? Como eu falei, expliquei, existe como prescrever, mas não deve ser feito, né? Porque ela atua muito forte no sistema nervoso central. Além de ela destruir neurônio, ela deixa você numa situação de estresse muito grande. Depressão, síndrome do pânico, Mexe com a cabeça. irritabilidade extrema, pensamento suicida. Cara, e tudo isso daí influencia, como eu falei, não só na qualidade de vida dele, mas de todas as pessoas ao redor. E aí, sempre você que for utilizar esteroide anabolizante, cara, pense. Eu não sou um ser humano isolado em uma ilha. Eu vivo com outras pessoas. Eu tenho que conversar com as pessoas que estão ao meu lado, explicar para ele o que é que está acontecendo. Porque às vezes você termina um relacionamento que é bom por causa de uma coisa que ficou mal falada, né? E muitas vezes os caras não querem contar para a esposa que estão utilizando alguma coisa. Isso daí é um negócio muito errado, tá? Você tem que conversar com tua esposa. Vocês são uma só carne, vocês têm que ter esse diálogo, né? Tem que ter esse diálogo, tem que ter essa abertura, tá? Mesmo que ela não concorde, né? Você tem que conversar. Mas precisa saber, até pela questão da fertilidade, né? Vai inibir teu eixo. Então, tua mulher precisa saber, bicho, que tu tá usando um negócio que tá ferrando tua fertilidade, né? Então, subir demais. Só que tem uma coisa, tá? 90% dos atletas de fisiculturismo usam trembolona. 90%. Mas como diria o grande Chorão, só os loucos sabem. É, por aí. Falou tudo. Só que também o atleta inteligente e experiente, ele usa uma fase muito curta, de 4 a 8 semanas, não mais que isso. E é Geralmente, assim, uma média de 6 semanas a galera utiliza, né? Em doses mais razoáveis, não bota extrapolação de dose, não usa gramas de trembolona. Utiliza a trembolona junto com os esteroides, às vezes tá usando gramas de esteroides, mas utiliza a trembolona numa dose ali um pouco menor, só para dar aquele up final na preparação, no cut mesmo ali, para se preparar para competir, né? Então não é uma coisa que a galera vai utilizar, por exemplo, 16 semanas de preparação que ele vai fazer, não é isso. essa Claro, tem gente que faz, né? Tem gente, já viu usuário recreativo que não compete, que usa trembolona um ano inteiro. É um cara que tá pedindo pra se ferrar, né? Infelizmente, acontece, não tem como a gente salvar todo mundo. fase curta de 4 a 8 semanas é aquela fase que o cara fica antissocial. Vagabundo toma o ano inteiro. Ah, o atleta experiente não, Léo. Ah, experiente não. Eu tô falando do atleta experiente. Tá, tá. O pró. Aquele cara Não, que tá o ali. Pro, beleza. Se você chegar, por exemplo, nos pró que você conhece, chegar aqui nos pró que você conhece, fala trembo, cara, trembo nas 8 últimas semanas. Trembo nas 6 últimas o semanas. Pro eu concordo. Entendeu? Porque o cara sabe. Que vai zoar. É a hora que ele vai acelerar. A hora que ele vai acelerar, ele usa trembo. É igual, por exemplo, estanozolol. O pessoal usa muito estanozolol, né? Que é o famoso Winstron. E é uma dos anabolizantes mais recreativos que tem. Por quê? O próprio estanozolol também é um grande problema, né? Assim, dá para prescrever de forma lícita, existem estudos clínicos em seres humanos, mas assim, por exemplo, o estanozolol é uma coisa que as doses que são estudadas, né, que tem estudo científico, tem algum respaldo clínico para utilizar, são muito menores do que a galera usa no meio recreativo. E aí fica um negócio totalmente descabido, né? Porque às vezes a dose estudada 2, 4 miligramas, o cara usa 50, 100 miligramas por dia. É uma coisa bem complicada de fazer uma comparação. Fora que, assim, é um esteroide extremamente agressivo para a saúde dele de forma geral. Gabriel, eu queria fazer um compilado aqui de estudos sobre esse hormônio também, estanozolol. O que é que você tem para me dizer? Vou deixar aqui um vídeo completo sobre estanozolol. O que é que você precisa saber? Te espero lá e um grande abraço.